O menino surpreende os pais a todo instante, pronunciando frases inteiras, como esta: cuidado mamã, para não cair. A articulação das letras durante o sono do garoto era, muito evidentemente, um efeito mediúnico, pois resultava do exercício que o espírito lhe fazia fazer. Numa sessão posterior da sociedade, em que absolutamente não se ocupavam do caso em questão, foi dada espontaneamente a seguinte dissertação, vindo confirmar e desenvolver o princípio desse gênero de mediunidade. Ano 8, março de 1865, número 3. Necrológio. Senhora Viúva Fiolon. Em sua seção de artigos necrológicos, de 13 de fevereiro de 1865, o jornal Siecle publicou a nota seguinte, também reproduzida pelo Jornal do Havre e pelo de Antibes: uma artista querida e estimada no Havre, a viúva Folon, hábil miniaturista, faleceu em Antibes no dia 3 de fevereiro, onde tinha ido buscar, num clima mais suave, o restabelecimento da saúde, alterada pelo trabalho e pela idade. Tendo conhecido pessoalmente e muito intimamente a senhora Folon, sentimos-nos felizes por poder completar a justa, mas muito breve notícia acima. Nisto cumprimos um dever de amizade e, ao mesmo tempo, prestamos uma merecida homenagem a virtudes ignoradas e um salutar exemplo para todo o mundo e para os espíritas em particular, que aqui colherão preciosos ensinamentos. Como artista, a senhora Folon tinha um talento notável. Suas obras, justamente apreciadas em muitas exposições, lhe valeram numerosas recompensas honoríficas. Eis um mérito, sem dúvida, mas que nada a tem de excepcional. O que, sobretudo, a fazia amada e estimada, o que torna a sua memória cara a todos os que a conheceram, é a amenidade de seu caráter, são suas qualidades privadas, cuja extensão só podiam apreciar os que conheciam sua vida íntima. Porque, como todos aqueles nos quais é inato o sentimento do bem, ela não os ostentava e nem mesmo os suspeitava. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha domínio, era ela, sem dúvida. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal fosse levado mais longe, sempre pronta a sacrificar o repouso, a saúde e os interesses por aqueles a quem podia ser útil. Sua vida foi uma longa série de dedicações, assim como não foi, desde a juventude, senão um longo rosário de rudes e cruéis provas, diante das quais sua coragem, sua resignação e sua perseverança jamais faliram. Reveses de fortuna só lhe deixaram o talento como único recurso, foi somente com os pincéis, dando lições ou fazendo retratos, que educou uma numerosa família e segurou honrosa posição a todos os seus filhos. É preciso ter conhecido sua vida íntima para saber tudo o que suportou de fadigas e privações, todas as dificuldades contra as quais teve de lutar para atingir o seu objetivo. Mas, sua vista, fatigada pelo trabalho cativante da miniatura, extinguia-se dia a dia, mais algum tempo e a cegueira, já muito avançada, teria sido completa. Quando a senhora Folon tomou conhecimento da doutrina espírita, alguns anos atrás, para ela foi como um rastro de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas vaga intuição. Então estudou com ardor, mas, ao mesmo tempo, com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação, que era peculiar à sua alta inteligência. É preciso conhecer todas as perplexidades de sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel, não ela própria, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela auriam nesta sublime revelação, que lhe dava uma fé inabalável no futuro e lhe mostrava o nada das coisas terrenas. Sem o respeito devido às coisas íntimas, quão grandiosos ensinamentos serão do último período dessa vida tão fecunda em emoções. Por isso, não lhe faltou a assistência dos espíritos bons. As instruções e os ensinamentos que eles tiveram o prazer de prodigalizar a essa alma de escola formam uma coletânea das mais edificantes, mas toda íntima,
da qual tivemos, mais de uma vez, a felicidade de ser agente provocador. Assim, sua morte foi digna de sua vida. Ela viu sua chegada sem nenhum temor penoso. Para ela era a libertação dos laços terrenos que devia abrir essa vida espiritual bem-aventurada, com a qual se havia identificado pelo estudo do Espiritismo. Morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que havia aceitado ao vir à Terra, de ter cumprido escrupulosamente seus deveres de esposa e de mãe de família. Porque também tinha, durante a vida, abjurado todo ressentimento contra aqueles dos quais podia lastimar-se e que a tinham pago com ingratidão, que sempre tinha pago o mal com o bem, perdoando-os ao deixar a vida, confiando na bondade e na justiça de Deus. Enfim, morreu com a serenidade que dá uma consciência pura, e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corporal, já que poderá, doravante, estar com eles em espírito, seja qual for o ponto do globo em que se achem, ajudá-los com seus conselhos e os cobrir com a sua proteção. Agora, qual a sua sorte no mundo em que se encontra? Os espíritos já o pressentem. Mas deixemos que ela mesma relate as suas impressões. Como se viu, ela morreu em 3 de fevereiro, recebemos a notícia no dia 6 e nosso primeiro desejo foi o de nos entretermos com ela, se fosse possível. No momento estávamos acometidos de grave moléstia, o que explica algumas de suas palavras. É de notar que o médium não a conhecia e ignorava as particularidades de sua vida, da qual ela fala espontaneamente. Eis sua primeira comunicação, dada em 6 de fevereiro de 1865, médium, senhora Casemajor. Estava certa de que tereis a ideia de me evocar logo depois da minha morte e estava pronta a vos responder, pois não conhecia a perturbação. Só os que têm medo são envolvidos por suas espessas trevas. Pois bem, meu amigo, agora estou feliz. Estes pobres olhos que se haviam enfraquecido e só me deixavam a lembrança dos prismas que tinham colorido minha juventude com seu brilho cintilante, abriram-se a que reencontram os esplêndidos horizontes que alguns de vossos grandes artistas idealizam em suas vagas reproduções, mas cuja realidade majestosa, severa e, contudo, cheia de encantos, é moldada na mais completa realidade. Apenas há 3 dias estou morta, e sinto que sou artista. Minhas aspirações para o ideal da beleza na arte mais não eram que a intuição de uma faculdade que eu tinha estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Mas, que devo fazer para reproduzir uma obra-prima digna da cena que comove o espírito, quando se chega na região da luz? Pincéis. Pincéis. Provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita, e que só o Espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver em todo o seu brilho no vosso mundo deserdado. Basta para artista. É a vez da amiga. Porque, boa amiga, senhora Allan Kardec, vos afetar assim pela minha morte. Sobretudo vós, que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis, ao contrário, alegrar-vos por ver que agora não mais devo beber a taça amarga das dores terrenas, que esvaziei até o fim. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, pranteá-los é duvidar da veracidade do Espiritismo. Tendes certeza de que me vereis novamente, parti primeiro, porque minha tarefa na terra havia terminado, cada um tem a sua a cumprir aí e, quando a vossa estiver acabada, vireis repousar um pouco junto a mim, para recomeçar em seguida, se necessário, levando-se em conta o que não está na natureza a ficar inativo. Cada um tem suas tendências e a elas obedece, é uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Assim, boa amiga, indulgência e caridade, pois todos necessitamos, reciprocamente, seja no mundo visível, seja no invisível. Com esta divisa, tudo vai bem. Não me mandastes parar. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Mas eu vos deixo, é a vez do meu excelente amigo, Sr. Kardec.
Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que ele houve por bem dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, porque nós quase partimos juntos para o mundo onde me encontro, meu amigo. Tínhamos adoecido no dia 31 de janeiro. Que teria dito a bem-amada companheira dos vossos dias, se os espíritos bons nisto não tivessem posto boa ordem? Então ela teria chorado e gemido. Eu compreendo. Mas, também, é preciso que ela vele para que não vos exponhais novamente ao perigo, antes que tenhais acabado vosso trabalho de iniciação espírita, sem o que vos arriscais a chegar cedo demais entre nós e, como Moisés, só ver a terra prometida de longe. Mantende-vos em guarda, pois é uma amiga que vos previne. Agora me vou. Volto para junto de meus caros filhos, depois vou ver, além dos mares, se minha ovelha viajante finalmente chegou a porto, ou se é joguete da tempestade. Que os espíritos bons a protejam. Vou juntar-me a eles para isto. Voltarei a conversar convosco, pois, como lembrais, sou uma faladora infatigável. Adeus, pois, bons e caros amigos. Até breve. Viúva Folon. Observação: a ovelha viajante é uma de suas filhas, que reside na América e que acabava de fazer longa e penosa viagem. Não se teme a morte senão pela incerteza do que se passa nesse momento supremo e pelo que será de nós no além. Nem sempre a crença vaga na vida futura é suficiente para acalmar o temor do desconhecido. Todas as comunicações que têm por objetivo iniciar-nos nos detalhes e nas impressões da passagem tendem a dissipar esse medo, ao nos familiarizarem e identificarem com a transição que em nós se opera. Deste ponto de vista, as da Sra. Folon e as do Dr. de Meury, que vêm a seguir, são eminentemente instrutivas. Sendo a situação dos espíritos depois da morte essencialmente variável, conforme a diversidade das aptidões, das qualidades e do caráter de cada um, somente pela multiplicidade dos exemplos é que se pode chegar a conhecer o estado real do mundo invisível. 8 de fevereiro de 1865, espontânea, eis-me aqui entre vós, bem mais cedo do que pensava e felicíssima por vos rever, sobretudo agora que estáis melhor e que em breve, assim espero, estareis completamente restabelecido. Mas quero que me dirijais as perguntas que vos interessam, responderei melhor. Sem isto, arrisco-me a falar convosco sem uma sequência lógica, e é necessário que falemos de coisas puramente sérias. Não é, meu bom mestre espírita? P. Cara Sra. Folon, estou muito contente com a comunicação que destes outro dia, e com a promessa de continuar nossas conversas. Eu vos reconheci perfeitamente na comunicação, ali faláveis de coisas ignoradas do médium, e que não podiam vir senão de vós. Depois, vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem a de vossa alma amorosa. Mas há em vossa linguagem uma segurança, um aprumo, uma firmeza que não conheci em vossa vida. Sabeis que a este respeito eu me permiti mais de uma admoestação em certas circunstâncias. Resp. É verdade. Mas desde que me vi gravemente doente, recobrei a firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e vicissitudes que, por vezes me tinham tornado medrosa quando encarnada. Disse de mim para mim: tu és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação de teu Sirian TV, pelo pensamento a senda luminosa que tua alma deve seguir, ao deixar o corpo, e que a conduzirá, feliz e liberta, às esferas celestes onde viverás doravante. Dir-me-eis que era um tanto presunçoso de minha parte contar com a felicidade perfeita ao deixar a terra, mas eu tinha sofrido tanto que devia ter expiado minhas faltas desta existência e das precedentes. Esta intuição não me havia enganado, foi ela que me deu coragem, calma e firmeza nos últimos instantes. Essa firmeza naturalmente aumentou quando vi, depois de morta, a realização das minhas esperanças. P. Tende a bondade de descrever agora vossa passagem, o despertar e as primeiras impressões sentidas. Resp. Sofri,
Mas meu espírito foi mais forte do que o sofrimento material, que o desprendimento fazia experimentar. Encontrei-me, após o supremo suspiro, em estado de síncope, sem a menor consciência de minha situação, não pensando em nada, e numa vaga sonolência, que não era o sono do corpo nem o despertar da alma. Fiquei assim bastante tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco entre irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram cuidados e carícias, mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e me disseram: é para lá que virás conosco, não pertences mais à terra. Então recobrei a memória, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para esferas desconhecidas, mas com a certeza de ir lá encontrar a felicidade. Subimos, e a estrela crescia. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer o repouso em relação às fadigas corporais que suportei e às vicissitudes da vida terrena, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é um prazer. P. Deixastes definitivamente a terra. Resp. Deixo aqui muitos seres que me são caros para abandoná-la definitivamente. A ela voltarei, portanto, mas como espírito, pois tenho uma missão a cumprir junto aos meus netos. Aliás, sabeis perfeitamente que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. P. Parece que a posição em que estáis pode enfraquecer vossas relações com os que deixastes aqui. Resp. Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na terra mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem rodopiar em torno da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. São o laço que cimenta a união das almas ligadas uma à outra, laços persistentes, apesar da distância e dos lugares. Só há distâncias para os corpos materiais, ela não existe para os espíritos. P. Conforme o que dissestes na comunicação anterior, sobre os vossos instintos de artista e o desenvolvimento da arte espírita, eu pensava que, numa nova existência, seríeis um dos primeiros intérpretes. Resp. Não. É como guia e espírito protetor que devo dar provas ao mundo da possibilidade de fazer obras-primas na arte espírita. As crianças serão médiuns pintores e, na idade em que não se fazem senão esboços informes, elas pintarão, não as coisas da terra, mas coisas dos mundos onde a arte atingiu toda a sua perfeição. P. Que ideia fazeis agora de meus trabalhos relativos ao espiritismo? Resp. Acho que tendes encargo de almas e que o fardo é difícil de carregar, mas vejo o objetivo e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei, se possível, com meus conselhos de espírito, a fim de que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, induzindo-vos a tomar certas medidas adequadas a ativar, enquanto viverdes, o movimento renovador ao qual o espiritismo conduz. Vosso amigo Demeuri, unido ao espírito de verdade, vos prestará um concurso mais útil ainda. Ele é mais sábio e mais sério do que eu, mas, como sei que a assistência dos espíritos bons vos fortalece e sustenta em vosso labor, crede que o meu vos será assegurado sempre e em toda parte. P. Poder-se-ia deduzir de algumas de vossas palavras que não me dareis uma cooperação muito ativa à obra do espiritismo. Resp. Enganai-vos. Mas eu vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar desta importante questão, que um invencível sentimento de timidez me impede, agora, de vos responder conforme o vosso desejo. Talvez isto aconteça, terei mais coragem e ousadia, mas antes é preciso que os conheça melhor. Morri há somente 4 dias, ainda estou sob o encanto do deslumbramento que me rodeia. Não compreendeis, meu amigo? Não consigo expressar as novas sensações que experimento. Tive de violentar-me para subtrair-me da fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas que admiro.
Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras. Mas isto passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências, e que então poderei, com minha lucidez de espírito, tratar todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois pensai, sobretudo neste momento, que tenho uma família para consolar. O entusiasmo invadiu minha alma, e espero que tenha passado um pouco para vos entreter com o espiritismo sério, e não com o espiritismo poético, que não é bom para os homens, não compreenderiam. Adeus, até breve. De vossa boa amiga, que vos ama e sempre vos amará, pois é a vós, mestre, que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na terra. Viúva Folon. Observação: todo espírita sério e esclarecido facilmente tirará destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Só chamaremos atenção para 2 pontos. O primeiro é que este exemplo mostra a possibilidade de não mais se encarnar na Terra e passar daqui a um mundo superior, sem ser por isto separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Aqueles, pois, que temem a reencarnação, por causa das misérias da vida podem destas se libertar, fazendo o que é preciso, isto é, trabalhando pelo seu melhoramento. Quem não quiser vegetar nas classes inferiores, deve instruir-se e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação desta verdade. Depois da morte estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida. Há alguns dias apenas a senhora Folon, retirada pela idade e pela enfermidade numa pequena cidade do sul, não tinha a seu lado senão uma parte da família. Como a maioria dos filhos e dos amigos estava longe, obstáculos materiais se opunham a que os pudesse ver tão frequentemente quanto uns e outros o teriam desejado. O grande afastamento tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Tão logo desembaraçada de seu pesado envoltório vai ao encontro de cada um e, sem afadigar-se, transpõe distâncias com a rapidez da eletricidade, os vê, assiste às suas reuniões íntimas, envolve-os com a sua proteção e pode, através da mediunidade, entreter-se com eles a cada instante, como quando viva. E dizer que a este pensamento consolador há gente que prefira uma separação indefinida. Nota: recebemos muito tarde para poder reproduzir o interessante e minucioso artigo necrológico, publicado no Jornal do Havre de 10 de fevereiro. Infelizmente, nosso número já estava composto e completo, pronto para ser impresso. O Dr. de Melry, morto em Albi, Tar, em 26 de janeiro de 1865. Mais uma alma de escola acaba de deixar a terra. O Sr. de Melry era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto o seu saber, tinham-lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Só o conhecemos por meio de sua correspondência e da de seus amigos, mas bastou para nos revelar toda a grandeza e toda a nobreza de seus sentimentos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis e, malgrado a idade avançada, nenhuma fadiga o impedia de socorrer os pobres doentes. O preço das visitas era menor de suas preocupações. Preocupava-se mais com os desgraçados do que com aqueles que sabia que podiam pagar, porque, como dizia, em sua falta estes últimos sempre poderiam arranjar outro médico. Aos primeiros, não somente dava os remédios gratuitamente, mas muitas vezes provia as suas necessidades materiais, o que, algumas vezes, é o mais útil dos medicamentos. Pode dizer-se que era o cura d'Ars da medicina. O Sr. de Melry havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrara a chave dos mais graves problemas, cuja solução pedira em vão a ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lo compreender imediatamente todo o seu alcance, de tal modo que se tornou um de seus mais zelosos propagadores. Embora jamais nos tivéssemos visto, dizia-nos em uma de suas cartas do que estava convicto de que não éramos estranhos um ao outro e que havia relações anteriores entre nós. Sua prontidão em vir até nós assim que morreu,
Sua solicitude por nós e os cuidados que nos dispensou na circunstância em que nos achávamos no momento, o papel que parece chamado a desempenhar, parecem confirmar esta previsão, que ainda não pudemos verificar. Soubemos de sua morte em 30 de janeiro, e nosso primeiro pensamento foi o de nos entretermos com ele. Eis a comunicação que nos deu naquela mesma noite, através da senhora Casemajor, médium. Eis-me aqui. Ainda em vida prometi a mim mesmo, desde que estivesse morto, que viria, se possível, apertar a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte havia dado à minha alma esse pesado sono, que se chama letargia, mas o pensamento velava. Sacudi esse torpor funesto, que prolonga a perturbação que segue a morte, despertei, de um salto, fiz a viagem. Como estou feliz! Já não sou velho nem enfermo, meu corpo era apenas um disfarce imposto, sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sulcam o rosto, cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro que em voo rápido atravessa o horizonte de vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador, ante a grandeza das maravilhas que me cercam. Estava junto de vós, caro e venerado amigo, quando o Senhor Sabaoth falou em fazer a minha evocação, e eu o segui. Sou feliz, estou na glória. Oh! Quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concerto da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, meu mestre, vou fazer o seu estudo e virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que antecipadamente vos dedico. Até logo. Demora e observação. As duas comunicações seguintes, dadas em 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença que nos acometeu subitamente em 31 de janeiro. Embora sejam pessoais, nós as publicamos porque provam que o Dr. Demelry é tão bom como espírito quanto era como homem e porque oferecem, além disso, um ensinamento. É um testemunho de gratidão, que devemos à solicitude de que fomos objeto de sua parte. Nessa circunstância, meu bom amigo, tende confiança em nós e muita coragem. Esta crise, não obstante fatigante e dolorosa, não será longa e, com os cuidados prescritos, podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra, de que a vossa existência foi o principal objetivo. No entanto, sou aquele que está sempre junto de vós, com espírito de verdade, que me permite tomar a palavra em seu nome, como o último de vossos amigos vindos entre os espíritos. Eles me fazem as honras das boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter morrido a tempo para estar com eles neste momento. Se tivesse morrido mais cedo, talvez vos pudesse ter evitado esta crise que eu não previa. Havia pouquíssimo tempo que estava desencarnado para me ocupar de outra coisa que não fosse o espiritual. Mas agora velarei por vós. Caro mestre, é vosso irmão e amigo que é feliz de ser espírito para estar junto de vós e vos prodigalizar cuidados na vossa moléstia. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui, este carvão é fatigante. Enquanto estiverdes doente, não o queimeis, ele continua a aumentar a vossa opressão, os gases que dele se desprendem são deletérios. Vosso amigo, Demelry sou eu, Demelry, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando lhe ocorreu o acidente, que poderia ter sido funesto sem uma intervenção eficaz, para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo minhas próprias observações e informações que colhi em boa fonte, para mim é evidente que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais cedo se dará a sua reencarnação, a fim de poder completar a sua obra. Contudo, é preciso que lhe dê, antes de partir,
Uma última demão nas obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual é o iniciador, e ele se tornará culpado de homicídio voluntário se, por excesso de trabalho, contribuir para a falência de sua organização, que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos. Não se deve ter receio em dizer-lhe toda a verdade, para que se guarde e siga rigorosamente as nossas prescrições. De Melry, a comunicação seguinte foi recebida em Montalban, em 1º de fevereiro, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha naquela cidade. Antônio de Melry. Não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para os que, como vós, não conhecem esta santa doutrina, que reúne os que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, mais feliz do que podia esperar, porquanto gozo de rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Tende coragem, meus bons amigos, doravante estarei junto a vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à nossa pobre matéria, que nos oculta tantas magnificências e tantos prazeres. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me delongarei muito, mas vos direi que não me acho completamente estranho neste mundo dos invisíveis. A mim parece que sempre o habitei. Aqui estou feliz, porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles sempre que o deseje. Não choreis, meus amigos, fareis que lamentasse-vos haver conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, aqui estou junto a vós. De Melry. Observação: a situação do Sr. de Melry, como espírito, é bem a que podia deixar pressentir sua vida tão dignamente e tão utilmente realizada. Mas um outro fato não menos instrutivo ressalta de suas comunicações, é a atividade que ele demonstra, quase imediatamente depois da morte, para ser útil. Por sua alta inteligência e por suas qualidades morais, pertence à ordem dos espíritos muito adiantados. Ele é muito feliz, mas sua felicidade não está na inação. Há poucos dias, cuidava dos doentes como médico e, apenas desencarnado, desvela sem ir cuidá-los como espírito. Algumas pessoas perguntarão, que se ganha em estar no outro mundo, se ali não se goza de repouso. A isto lhes perguntaremos, para começar, se nada significa não mais ter preocupações, nem necessidades, nem as enfermidades da vida, ser livre e poder, sem afadigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ver os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem. Depois acrescentamos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer seja o que for. Sereis perfeitamente livres para ficar numa ociosidade beata, tanto tempo quanto quiserdes, mas logo vos cansareis dessa ociosidade egoísta e pedireis uma ocupação. Então vos será respondido, se vos aborreceis por nada fazerdes, buscai a vós mesmos algo fazer. As ocasiões de ser útil não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações segundo seus gostos e aptidões, e escolhem de preferência as que possam ajudar o seu adiantamento. Ano 8, abril de 1865, número 4. Correspondência de além-túmulo. Estudo mediúnico. Para a compreensão do fato principal de que se trata, extraímos a passagem seguinte da carta de um de nossos assinantes. É, além disso, uma simples e tocante expressão das consolações que os aflitos aurem no Espiritismo. Permiti-vos digo quanto o Espiritismo me tem aliviado, ao dar-me a certeza de rever num mundo melhor um ser que amei com um amor sem limites, um irmão querido, morto na flor da idade. Como é consolador o pensamento de que aquele cuja morte pranteamos muitas vezes está perto de nós, sustentando-nos quando estamos acabrunhados sob o peso da dor,
alegrando-se quando a fé no futuro nos deixa entrever um encontro certo. Iniciado há alguns anos nos admiráveis preceitos do Espiritismo, tinha aceitado todas as suas verdades e me esforçava por viver aqui de maneira a apressar o meu adiantamento. Minhas boas resoluções tinham sido tomadas muito sinceramente, confesso, todavia, que não possuindo os elementos necessários para fortalecer e sustentar minha crença na comunicação dos espíritos, pouco a pouco me havia habituado, não a rejeitá-la, mas a encará-la com mais indiferença. É que a desgraça até então me era desconhecida. Hoje, que a Deus aprova enviar-me uma prova dolorosa, aurei no Espiritismo preciosas consolações e sinto necessidade de vos agradecer muito particularmente, como primeiro propagador desta santa doutrina. Não sendo a doutrina do Espiritismo uma simples hipótese, mas apoiando-se em fatos patentes e ao alcance de todo o mundo, as consolações que proporciona consistem não apenas na certeza de rever as pessoas amadas, mas, também e sobretudo, na possibilidade de corresponder-se com elas e delas obter salutares ensinos. Assim convicto, o irmão vivo escreveu ao irmão morto a seguinte carta, solicitando a resposta através de um médium. N. 14 de março de 1865. Meu irmão bem-amado, é-me impossível dizer-te quanto fiquei feliz ao ler a carta que me enviaste através do médium de S. Comuniquei aos nossos pobres pais, a quem muito afligiste, ao deixá-los de maneira tão inesperada. Eles me pediram que te escrevesse novamente, que te pedisse novos detalhes sobre tua existência atual, a fim de poderem crer, por provas que darás facilmente, na realidade do ensino dos espíritos. Mas, antes de tudo, acerca-te deles, inspira-lhes a resignação e a fé no futuro, consola-os, pois necessitam ser consolados, alquebrados que estão por um golpe tão inesperado. Quanto a mim, ó meu irmão bem-amado, serei sempre feliz quando te for permitido dar as tuas notícias. Hoje venho pedir-te novos detalhes sobre a tua moléstia, tua morte e teu despertar no mundo dos espíritos. Quais os espíritos que vieram receber-te no limiar do mundo invisível? Reviste nosso avô? Ele é feliz? Reviste e reconheceste nossos parentes, mortos antes de ti, mesmo os que não havias conhecido na terra? Assististe ao teu sepultamento? Que impressão sentiste? Peço-te que me des alguns detalhes sobre essa triste cerimônia, que não permitam aos nossos pais duvidarem de tua identidade. Poderias dizer se algum membro de nossa família se tornará médium? Não desejarias comunicar-te através de um de nós? Não posso compreender que não queiras continuar teus estudos de música, que cultivavas com tanto ardor na terra. Para nós seria uma doce consolação se quisesses terminar, através de um médium, os salmos que começaste a musicar em Paris. Pudeste constatar o vazio imenso causado por tua morte no coração de todos nós. Suplico-te que inspires a teus pais a coragem necessária para não sucumbirem nesta terrível prova, se muitas vezes com eles e dá notícias tuas. Quanto a mim, Deus sabe quanto chorei. Apesar de minha crença no Espiritismo, há momentos em que não posso acostumar-me à ideia de não mais te rever na terra, e em que daria vida para poder apertar-te ao coração. Adeus, meu nobre amigo. Pensa algumas vezes naquele cujos pensamentos estão constantemente dirigidos para ti, e que fará o possível para ser julgado digno de um dia estar reunido a ti. Abraço-te e te aperto ao coração. Teu irmão devotado, B. Nota: em precedente comunicação dada aos pais, através de outro médium, tinha sido dito que o jovem não queria continuar seus estudos musicais no mundo dos espíritos. Resposta do irmão morto ao irmão vivo. Eis-me aqui, meu bom irmão, mas és muito exigente. Mesmo com a melhor boa vontade não posso responder, numa só evocação, às numerosas perguntas que me diriges. Então não sabes que por vezes é muito difícil aos espíritos transmitir o pensamento através de certos médiuns pouco aptos a receber claramente,
Em seu cérebro, a impressão fotográfica dos pensamentos de certos espíritos e que, desnaturando-os, lhes dão um cunho de falsidade, que leva os interessados à negação mais formal das manifestações. Isto é muito pouco lisonjeiro e entristece profundamente os que, em falta de instrumentos adequados, são impotentes para dar suficientes sinais de identidade. Crê-me, bom irmão, evoca minha família. Com um pouco de boa vontade e alguns ensaios perseverantes, tu mesmo poderás conversar comigo à vontade. Estou quase sempre perto de ti, porque sei que és espírita e tenho confiança em ti. É certo que a simpatia atrai a simpatia e que não se pode ser expansivo com um médium que a gente vê pela primeira vez. Entretanto, esforçar-me-ei por satisfazer-te. Minha morte, que te aflige, era o termo do cativeiro de minha alma. Teu amor, tua solicitude, tua ternura tinham tornado doce o meu exílio na terra. Mas, nos meus mais belos momentos de inspiração musical, eu voltava o olhar para as regiões luminosas, onde tudo é harmonia, absorto em escutar os acordes longínquos da melodia celeste que me inundava em doces vibrações. Quantas vezes eu me extasiei nesses devaneios arrebatadores, aos quais devi o sucesso de meus estudos musicais, que continuo aqui. Seria um erro extraordinário acreditar que a aptidão individual se perde no mundo espírita. Ao contrário, ela se aperfeiçoa, para em seguida levar esse aperfeiçoamento aos planetas onde esses espíritos são chamados a viver. Não choreis mais, vós todos, bem-amados pais. Para que servem as lágrimas? Para enfraquecer, para desencorajar as almas. Parti primeiro, mas vireis encontrar-me. Esta certeza não é bastante poderosa para vos consolar? A rosa, que exalou seus perfumes no carvalho, morre como eu, depois de ter vivido pouco, juncando o solo de pétalas murchas. Mas, por sua vez, o carvalho morre e tem a sorte da rosa que chorou e cujas cores vivas se harmonizam com sua sombria folhagem. Ainda algum tempo e vireis a mim. Então cantaremos o cântico dos cânticos e louvaremos a Deus em suas obras. Juntos seremos felizes se vos resignardes à provação que vos aflige. Aquele que foi teu irmão na terra e te ama sempre. B. Vários ensinamentos importantes ressaltam desta comunicação. O primeiro é a dificuldade do espírito para se exprimir com auxílio do instrumento que lhe é dado. Conhecemos pessoalmente esse médium, que há muito tempo vem dando provas de força e de flexibilidade da faculdade, sobretudo no que respeita às evocações particulares. É o que se pode chamar um médium seguro e bem assistido. De onde provém, então, esse impedimento? É que a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade fluídica existente entre o espírito e o médium. Assim, cada médium é mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou qual espírito, pode ser um bom instrumento para um e mau para outro, e este fato em nada desmerece as suas qualidades, pois a condição é mais orgânica do que moral. Assim, pois, os espíritos buscam de preferência os instrumentos com os quais vibram em uníssono, impor-lhes o primeiro que aparecer e crer que deles possam servir-se indiferentemente, seria a mesma coisa que obrigar um pianista a tocar violino, em virtude de saber música, deve ser capaz de tocar todos os instrumentos. Sem esta harmonia, a única que pode levar à assimilação fluídica, tão necessária na tipologia quanto na escrita, as comunicações ou são impossíveis, ou incompletas, ou falsas. Em falta do espírito, que não se pode ver, se não puder manifestar-se livremente, não faltarão outros, sempre prontos a aproveitar a ocasião, e que poucos se importam com a verdade do que dizem. Esta assimilação fluídica por vezes é completamente impossível entre certos espíritos e certos médiuns, outras vezes, e é o caso mais ordinário, só se estabelece gradualmente com o tempo. O que explica por que os espíritos que se manifestam habitualmente a um médium o fazem com mais facilidade,
E porque as primeiras comunicações quase sempre atestam uma certa dificuldade e são menos explícitas. Está, pois, demonstrado, tanto pela teoria quanto pela experiência, que não há mais médiums universais para as evocações, como não os há aptos a todos os gêneros de manifestações. Aquele que pretendesse receber à vontade e no momento certo as comunicações de todos os espíritos e, por conseguinte, satisfazer aos legítimos desejos de todos os que querem entreter-se com os seres que lhes são caros, ou daria prova de radical ignorância dos princípios mais elementares da ciência, ou de charlatanismo e, em todo caso, de uma presunção incompatível com as qualidades essenciais de um bom médium. Pode-se acreditar nisto em certo tempo, mas hoje os progressos da ciência teórica e prática demonstram, em princípio, a sua impossibilidade. Quando um espírito se comunica pela primeira vez a um médium, sem qualquer dificuldade, isto se deve a uma afinidade fluídica excepcional ou anterior, entre o espírito e seu intérprete. É, pois, um erro impor um médium ao espírito que se quer invocar. É preciso deixar-lhe a escolha de seu instrumento. Mas, indagarão, como fazer quando só se tem um médium, o que é muito frequente. Primeiro, se contentar com o que se tem e abster-se do que não se tem. Não está no poder da ciência espírita mudar as condições normais das manifestações, assim como não cabe à química mudar as da combinação dos elementos. Contudo, há aqui um meio de atenuar a dificuldade. Em princípio, quando se trata de uma evocação nova, o médium deve sempre evocar o seu guia espiritual, previamente, e indagar se ela é possível. Em caso afirmativo, perguntar ao espírito evocado se encontra no médium a aptidão necessária para receber e transmitir seu pensamento. Se houver dificuldade ou impossibilidade, pedir-lhe que o faça através do guia do médium ou ser por ele assistido. Neste caso, o pensamento do espírito chega de segunda mão, isto é, depois de ter atravessado dois meios. Compreende-se, então, quanto importa que o médium seja bem assistido, porque se for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será alterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium forçosamente representam um papel importante, pela natureza dos espíritos que atrai a si. Os médiuns mais indignos podem dispor de poderosas faculdades, os mais seguros, porém, são os que a essa força juntam as melhores simpatias do mundo invisível. Ora, de modo algum essas simpatias garantem os nomes mais ou menos imponentes dos espíritos que assinam as comunicações recebidas por via mediúnica. Esses princípios fundamentam-se ao mesmo tempo na lógica e na experiência. As próprias dificuldades que revelam provam que a prática do espiritismo não deve ser tratada levianamente. Outro fato ressalta igualmente da comunicação acima, é a confirmação do princípio de que os espíritos inteligentes prosseguem na vida espiritual os trabalhos e estudos que empreenderam na vida corporal. É por isso que damos preferência, nas comunicações que publicamos, àquelas de onde pode sair um ensinamento útil. Quanto à carta do irmão vivo ou seu irmão morto, é uma ingênua e tocante expressão da fé sincera na sobrevivência da alma, na presença dos seres que nos são caros e da possibilidade de continuar com estes as relações de afeição, que a eles nos uniam. Sem dúvida os incrédulos se irão daquilo que, aos seus olhos, é uma pueril credulidade. Por mais que façam, o nada que preconizam jamais terá encanto para as massas, porque parte o coração e aniquila as mais santas afeições, gela, em vez de aquecer, apavora e desespera, em vez de fortalecer e consolar. Como suas diatribas contra o espiritismo têm por eixo a doutrina apavorante do nada, não se deve admirar da sua impotência em desviar as massas das novas ideias. Entre uma doutrina desesperadora e outra consoladora, a escolha da maioria não poderia ser duvidosa. Depois da horrível catástrofe da Igreja de Santiago do Chile, em 1864, nela encontraram uma caixa de cartas,
nas quais os fiéis depositavam as missivas que dirigiam à Santa Virgem. Poder-se estabelecer uma paridade entre o fato que citou a verve dos zombadores e a carta acima? Seguramente, não. Contudo, o erro não era dos que acreditavam na possibilidade de corresponder-se com o outro mundo, mas dos que exploravam essa crença, respondendo às cartas previamente seladas. Há poucas superstições que não têm o seu ponto de partida numa verdade desnaturada pela ignorância. Acusado de as ressuscitar, o Espiritismo vem, ao contrário, reduzi-las ao seu justo valor. Conversas familiares de além-túmulo. Pierre Legay, dito Grande Perrot. Continuação. Vide a revista de novembro de 1864. Pierre Legay, parente da senhora Delany, ofereceu-nos o singular espetáculo de um espírito que, 2 anos depois de morto, julgava-se ainda vivo, dedicava-se aos seus negócios, viajava de carro, pagava sua passagem em estradas de ferro, visitava Paris pela primeira vez, etc. Publicamos hoje a conclusão desse estado, que seria difícil de compreender se não nos reportássemos aos detalhes dados na revista de novembro de 1864. Inutilmente o senhor e a senhora Delany haviam tentado demover seu parente do erro, seu guia espiritual lhes tinha dito que esperassem, pois o momento ainda não era chegado. Nos primeiros dias de março último, fizeram a seguinte pergunta a seu guia, depois da última visita de Pierre Legay, mencionada na revista espírita. Não pudemos obter nenhuma resposta dele. Dissestes, a respeito, que quando chegasse o momento, ele próprio nos daria suas impressões. Pensais que o possa agora? Resp. Sim, meus filhos, a hora é chegada. Ele vos poderá responder e vos fornecerá vários assuntos de estudos e de ensinamentos. Deus tem suas razões. P. A Pierre Legay, caro amigo, estás aqui? Resp. Sim, meu amigo. P. Vedes o meu objetivo vos evocando hoje? Resp. Sim, pois tenho, junto a mim, amigos que me instruíram sobre tudo quanto se passa de admirável neste momento na Terra. Meu Deus, como é estranho tudo isto! P. Dizeis que tendes amigos, que vos cercam e vos instruem. Podeis dizer quem são? Resp. Sim, são amigos, mas não os conheci senão depois que despertei. Sabeis que dormi? Chamo dormir o que chamais morrer. P. Podeis dizer o nome de alguns desses amigos? Resp. Tenho constantemente ao meu lado um homem, que antes deveria chamar um anjo, pois é tão afável, tão bom, tão belo que julgo que todos os anjos devam ser como ele. E, depois, tende Delotte, o pai da senhora Delany, que também está aqui. Em seguida a vossos pais, meu amigo. Oh, como são bons! Ah, como tudo isso é engraçado! Encontro também nossa irmã superiora. Ela é sempre a mesma, não mudou. Mas como tudo isto é curioso. Nota, a irmã que o espírito designa residia na comuna de Treveray, e havia dado as primeiras instruções à senhora Delany. Ela só se manifestou uma vez, 3 anos antes. Olha. Também vós, jardineiro. Nome familiar dado a um tio da senhora Delany, que jamais se havia manifestado. Mas como eu sou tolo. Estamos em casa de vossa sobrinha. Pois bem. Estou contente de vos ver. Isso me deixa à vontade, porque, palavra de honra, sou transportado não sei como desde algum tempo, vou mais rápido que por estrada de ferro e percorro o espaço sem poder me dar conta como. Sois como eu, de Delotte. Ele parece achar tudo isto natural, como se já estivesse habituado. Aliás, ele o faz há mais tempo que eu, morreu há 6 anos, e compreendo que esteja menos surpreso. Ah! Como tudo isto é engraçado! Muito engraçado! Dizei-me, vós sabeis, meu primo, convosco estou à vontade. Pois bem. Dizei-me, então, com franqueza, o que é que se chama morrer? Senhor Delany, meu amigo,
chama-se morrer, deixar na terra o corpo grosseiro, a fim de dar à alma a libertação que ela precisa para entrar na vida real, a grande vida do espírito. Sim, estás nela, caro amigo, nesse mundo ainda desconhecido por muitos homens da terra. Eis-vos saído da letargia ou entorpecimento que se segue à separação entre o corpo e a alma. Vedes vosso anjo da guarda, amigos que vos cercam, foram eles que vos trouxeram entre nós, para vos provar a imortalidade e a individualidade de vossa alma. Orgulhai-vos e sede feliz, porque, como agora vedes, a morte é a vida. Eis, também, porque atravessais o espaço com a rapidez do relâmpago e podeis conversar conosco em Paris, como se tivesseis um corpo material como o nosso. Não tendes mais esse corpo, agora só tendes um envoltório fluídico e leve, que não mais vós retém a terra. Pierre Legai, singular expressão, morrer. Mas, então, dai um outro nome ao momento em que a alma deixa seu corpo na terra, porque tal instante não é o da morte. Eu me lembro. Mal me havia desembaraçado dos laços que me retinham ao corpo e meus sofrimentos, ao invés de diminuírem, só fizeram aumentar. Via meus filhos, disputando cada um para ter a parte que lhes cabia. Via-os sem cuidarem das terras que eu lhes deixara, então, me punha a trabalhar ainda com mais força do que nunca. Estava lá, lamentando ver que não me compreendessem, portanto, eu não estava morto. Asseguro-vos que experimentava os mesmos temores e as mesmas fadigas que quando tinha o meu corpo e, contudo, não mais o tinha. Explicai-me isto. Se assim que se morre, é uma maneira engraçada de morrer. Dizei-me vossa ideia sobre isto e depois vos direi a minha, porque agora estes bons amigos têm a bondade de me dizer. Vamos, meu primo, dizei a vossa ideia. Senhor Delany, meu amigo, como vos disse, quando os espíritos deixam o corpo, são envolvidos num segundo corpo, este é fluídico, jamais o abandonam. Pois bem, é com esse corpo que julgáveis trabalhar, como a vida do outro. Podeis depurar esse corpo semimaterial pelo vosso desenvolvimento moral, e se a palavra morte não vos convém para precisar esse momento, chamai-o transformação, se quiserdes. Se tivestes de sofrer coisas que vos foram penosas, é que vós mesmos, em vida, talvez vos tenhais apegado demais às coisas materiais, negligenciando as espirituais, que interessam vosso futuro. Ele estava muito interessado. É um pequeno castigo que Deus vos impôs para resgatar vossas faltas, facultando-vos os meios de vos instruirdes e abrirdes os olhos à luz. Pierre Legai, pois bem, meu caro, não é a este momento que se deve dar o nome de transformação, porque o espírito não se transforma tão depressa se não for imediatamente auxiliado a se reconhecer pela prece, nem esclarecido quanto à sua verdadeira posição, quer, como acabo de dizer, orando por ele, quer evocando-o. É por isso que há tantos espíritos, como o meu, que ficam estacionários. Para o espírito da categoria do meu, a transição, mas não transformação, ele não se apercebe do que lhe acontece. Eu arrastei, ou antes, julguei arrastar meu corpo com a mesma dificuldade e os mesmos males que sobre a terra. Quando me desprendi de meu corpo, sabeis o que experimentei? Pois bem, aquilo que se experimenta depois de uma queda que atordoa por um momento, ou, melhor dizendo, depois de um desfalecimento, do qual nos fazem recobrar os sentidos com vinagre. Despertei sem reparar que o corpo me havia deixado. Vim a Paris, onde estou, pensando mesmo aqui estar em carne e osso e não me poderíeis ter convencido do contrário se de fato eu não estivesse morto. Sim, morre-se, mas não no momento em que se deixa o corpo, é no momento em que o espírito, percebendo sua verdadeira posição, é tomado de uma vertigem, não compreende mais o que lhe dizem, não vê mais as coisas que lhe explicam da mesma maneira, então se perturba. Vendo que não mais o compreendem, procura, e, como o cego que é ferido subitamente, pede um guia que, naturalmente, não vem de chofre.
É necessário que permaneça algum tempo nas trevas, onde tudo é confuso para ele, está perturbado. É preciso que o desejo o impila com ardor a pedir a luz, que só lhe será concedida depois de terminada a agonia e chegada a hora da libertação. Pois bem, meu primo, é quando o espírito se acha nesse momento que é o momento da morte, porque não sabe mais se reconhecer. É preciso